Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Estamos aqui para finalizar nossa semana. É isso aí, turma. Hoje é sexta-feira, sextou! E eu quero convidar vocês para dar aquela velha olhadinha, na nossa trilha pedagógica do dia. Hoje com as disciplinas de Geografia e Ética, ok? Então, abre aí o teu livro na página 321, disciplina de Ética, porque iremos falar um pouquinho sobre o bairro. Vamos lá? O bairro é uma parte da cidade, ok? Ele é formado por ruas, avenidas, praças, casas e diferentes edifícios distribuídos em quarteirões. O quarteirão, ou a quadra, é um espaço cercado em geral por 4 ruas. No bairro, podemos encontrar residências, casas comerciais, escolas, hospitais, pronto-socorros, delegacias de polícias, bancos, locais de prestação de serviços e etc. Casas comerciais como padaria, açougue, banca de jornal, loja de roupas, entre outras, são lugares em que se compram e vendem produtos. E aí, temos aí a imagem, né, de um bairro, né, um bairro comercial e um bairro aqui, né, mais residencial, ok? E aí, vamos entender mais um pouquinho disso, né? Há bairros onde predominam casas residenciais e outros onde há mais indústrias do que residências ou casas comerciais, que é o caso aqui da imagem que nós estamos observando, né? Em uma figura nós temos aqui mais fábricas e indústrias, já na outra são preservadas mais as casas, né? Como podemos ver. Vamos lá agora para a nossa página 322, que vamos falar sobre isso. Em uma cidade existem bairros antigos ou mais novos. Alguns estão localizados próximo ao centro e outros ficam mais distante, na periferia. Também podemos encontrar bairros em que as construções são feitas sem muitos recursos e não há ruas asfaltadas, iluminação pública, além de falta de escolas, postos de saúde e hospitais. Há ainda os que são fechados ou cercados por muros chamados condomínios, tá bom? Dependendo da concentração de residências, comércios ou indústrias, os bairros podem receber classificações como residenciais, comerciais e industriais. Vamos entender isso, né, partindo daqui. Vamos entender o que são bairros residenciais. Nos bairros residenciais, a maior parte das construções é usada para moradia. Neles, em geral, há pequenos comércios, como padaria, açougue e farmácia, por exemplo, que atendem aos moradores locais. E aí temos a imagem, né, de um bairro residencial. A maioria desses edifícios, dessas residências, são justamente para que as pessoas possam morar, tá bom? Agora vamos falar um pouco sobre os bairros comerciais. Os bairros comerciais concentram estabelecimentos que se dedicam a atividades de comércio, ou seja, à venda de produtos variados. Em geral, esses bairros são bastante movimentados durante o dia por causa da circulação de pessoas em busca dos produtos que não comercializados nesses estabelecimentos, né? Então, temos aqui a imagem também de um bairro comercial e podemos verificar aqui algumas barraquinhas, tem aí dentro algumas lojas. E aí, esse movimento de pessoas justamente é por isso, porque as pessoas elas vão a esses bairros para fazerem compras, para comprar algo que elas estão necessitando, ok? Vamos lá agora para a nossa página 323 para falar um pouquinho sobre os bairros industriais. Os bairros industriais são aqueles que concentram muitas indústrias e fábricas. Estes bairros precisam contar com uma eficiente rede de rodovias, ferrovias e outras vias que permitem a chegada de matérias-primas às indústrias e aos transportes dos produtos finalizados. Pelas ruas desses bairros, observa-se um grande movimento de operários nos horários de entrada e saída do trabalho. Geralmente, nos bairros industriais, há bastante poluição por causa da fumaça, das chaminés das fábricas, do movimento de caminhões e etc. E aí temos aí, né, a imagem justamente desse bairro comercial. Podemos observar que existem muitas fábricas, né? E aí se faz necessário que para que haja uma movimentação melhor e para que essas matérias-primas cheguem até essa fábrica é preciso que se haja várias vias,
né, para que se tenha um acesso a essa matéria-prima. E aqui nós temos, né, no nosso vocabulário, o que seria matéria-prima. Matéria ou substância que se utiliza para a fabricação de algum produto. E aí, para que se haja a fabricação desse produto, essa matéria-prima, ela precisa chegar nessas fábricas, ok? Vamos então agora para as nossas atividades, que também estão na página 323. Primeiro quesito, use as informações obtidas nessa lição para resolver as atividades a seguir. Letra A. Qual é o nome do bairro onde você vive? Então, você vai dizer aí qual é o nome do bairro que você vive. B. O bairro onde você mora é de que tipo? Ele é um residencial, ele é industrial, ele é um bairro comercial? Então, você vai dizer. O que podemos encontrar em um bairro residencial? Então, de acordo com o que foi lido, você vai ler novamente e você vai responder. Letra D. Cite alguns elementos que podem ser encontrados em um bairro comercial. O que podemos encontrar, então, dentro de um bairro comercial? Então, você vai escrever aqui, tá certo? De acordo com o que a gente estudou. Letra E. O que encontramos em um bairro industrial? Então, o que nós encontramos dentro de um bairro industrial? Que é esse que acabamos de ver agora, tá bom, turma? Então, realiza aí essas atividades com cuidado, com atenção, porque agora nós vamos para a nossa disciplina de ética. Então, abre lá na página 80, porque nós vamos falar um pouquinho sobre o respeito, né? Vamos lá. O respeito é mais um sentimento que se traduz em gesto, como vimos em relação à solidariedade. Respeitar alguém ou algo é ter consideração, ou seja, se for uma pessoa, ouvir sempre o que ela diz, acatar suas opiniões, obedecer a seu comportamento, tudo porque a queremos também que esse sentimento se torna visível através de atitudes. Ou seja, quando amamos alguém, né, geralmente esse respeito ele vai brotando, ele vai surgindo dentro da gente. Mas o respeito não deve ser apenas com as pessoas que amamos. Devemos respeitar a todos, independente de qualquer coisa, né? O respeito ele é um sentimento que precisa existir dentro da nossa sociedade, tá, turminha? Então, vamos lá. Se for em relação a algo, é porque significa tanto para nós que damos um valor de estimação ou de consideração pelo que esse objeto representa para nós. No dia a dia, o respeito se faz notar nas nossas atitudes para com todos e tudo à nossa volta, como ser educado, atencioso e cuidadoso com o meio ambiente e as pessoas que necessitam de mais atenção por situações especiais. Mais ainda, o respeito pelas pessoas é de fundamental importância para que a vida em sociedade, tá bom? Todos merecem respeito, sem distinção. As diferenças de idade, etnia, religião, classe social ou qualquer outra que possa existir entre as pessoas não devem ser usadas para dizer se alguém é melhor ou pior em relação aos outros. Isso não pode existir. É uma forma agressiva de preconceito e não condiz com pessoas que são educadas e entendem que todos nós somos iguais. Como é bom respeitar e ser respeitado? Então, o respeito, né, como já foi dito aqui, é necessário que exista em todos os ambientes da nossa vida. É necessário que haja esse respeito em casa com os nossos familiares. É necessário que haja na rua com as pessoas nas quais não conhecemos e mesmo com as que conhecemos. Na sociedade como um todo, dentro da escola, no local de trabalho, com os nossos coleguinhas. Então, precisamos respeitar todas as pessoas, mas o respeito ele deve acontecer não só de uma pessoa para outra, mas também deve acontecer, né? Precisamos respeitar o nosso meio ambiente, o nosso planeta Terra, precisamos respeitar os animais, certo? Então, vamos praticar o respeito, tá certo? E exercer aquilo que aprendemos, ok, turma? Vamos então agora realizar as nossas atividades lá na página 81, que diz assim: vimos que o respeito se traduz em gesto. Na nossa sociedade, temos inúmeras maneiras de demonstrar respeito pelas pessoas, justamente porque todos somos diferentes quanto à etnia, religião, cultura e necessidades particulares. Enfim, há muitos modos de se respeitar e de ser respeitado. Primeiro, observe as figuras abaixo e escreva que tipo de respeito está sendo
praticado em cada uma das figuras. Então, você vai olhar aqui e vai responder. No espaço abaixo, no segundo quesito, diz assim: construa uma história que fala de respeito às diferenças entre as pessoas, tá? Então, aqui você pode escrever ou desenhar, ok? Vamos lá agora para a nossa página 82. Terceiro quesito diz: pinte apenas os espaços que possuem o X e descubra a palavra que completa a frase abaixo, tá certo? E aí você vai completar a frase copiando aqui a palavra que você descobriu. Quarto, descubra no diagrama 5 expressões mágicas que demonstram respeito pelas pessoas. Então, temos aqui 5 palavrinhas mágicas, tá bom? E vocês irão procurar e irão circular. Quinto quesito, leia as palavras do quadro abaixo e escreva dentro do coração o que devemos cultivar em nossos corações, tá bom? Então, aqui temos algumas palavras e aí você vai escolher... Você vai escolher 5 delas e escrever aqui dentro do coração, tá bom, turma? Então, beijo pra vocês, um ótimo fim de semana. Que Papai do Céu abençoe muito a vida de todos vocês, abençoe a família de vocês, tá bom? Beijos, amo vocês e até próxima semana.